Ela passou mal no primeiro dia, 7 dias depois estava enterrando minha esposa no Brasil, com 20 anos de idade ela estava. Morrer em combate é glória. Então, é 2 milhas para cá, 2 milhas para lá, 5 milhas para cá, 5 milhas para cá. Existe isso mesmo? Ou não? Minha vida não tem preço, então estou sendo muito mal pago. O ideal é ex-combatente de guerra. A maioria é? Dos 400? Eu estava trabalhando com a ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff. Ela tinha... Fala, cambada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Skoll. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram, Thiago Skoll USA. Se você chegou aqui nos Estados Unidos, tá a fim de comprar carro, só dá um pulo lá na JR Car Sales. E pra você que tá a fim de aprender inglês, pessoal, por apenas R$ 79,00 para 2 pessoas lá com a Rock Academy. O Instagram da Rock Academy tá na telinha. Ô, Thiago Skoll, com quem você está? Estou com um veterano de guerra aqui, o camarada é bruto, viu, pessoal? Fica tá com medo. Veterano de guerra, policial estadual aqui de Massachusetts. Eu nunca vi um brasileiro, policial estadual e veterano de guerra aqui. Se apresenta aí, Alec. Tropa de elite, osso duro de roer, pega geral e Boa noite, pessoal. Alex aqui. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar contigo, Thiago. E nos próximos minutos a gente vai falar um pouquinho da nossa vida aqui e espero poder servir de inspiração para vocês. Pessoal, é tão difícil achar um... É Alec ou Alex? Alexandro, mas Alexandro. pode chamar de Alex. Alex, é tão difícil, eu nunca tinha visto um policial estadual aqui nos Estados Unidos. Eu tava lá no Instagram, eu fiz um comentário lá de um vídeo, eu coloquei um vídeo no Instagram, aí o Alex foi lá e comentou. Aí eu fui ver, eu falei, cara, o cara é policial estadual, eu vou parar de fazer social media, vou bloquear esse cara, vou preso, nossa senhora. Aqui, pessoal, hoje nós estamos aqui agora, que é 6:30 da noite, mais ou menos. Vim aqui onde que o Alex mora aqui. Essa área aqui é o quê? Isso aqui é a área comum do prédio, tá? Tá disponível para todos os moradores aqui. Tem uma mesinha de sinuca ali. Já jogou essa mesa de sinuca ou nunca jogou? Não, nunca joguei. Não? Não tem isso, não. Deve ser a primeira vez que você tá aqui, né? Ô, pessoal, nós vamos destrinchar a vida do Alex. Só eu, você e eu. Mentira, Thiago. Você tá com o melhor policial estadual aí dos Estados Unidos. Me fala um negócio. Você chega nos Estados Unidos com que idade? Eu cheguei aqui no meu 20º aniversário. Com 20 anos de idade. Mas 20 anos. lá de Minas você saiu da onde? Conselheiro Pena, Minas Gerais. Conselheiro Pena, mas você morou toda a vida lá em Conselheiro Pena? Não, 14 para 15 anos nós fomos para o Espírito Santo. Nós fomos morar em Vila Velha, no Espírito Santo. Moramos em Coqueiral de Itaparica. Na época não existia nem a terceira etapa. Quem é de lá sabe muito bem do que eu estou falando. De Vila Velha nós moramos também em Campo Grande, em Cariacica. E de lá para aqui para os Estados Unidos. Quando você veio para os Estados Unidos, você veio sozinho ou... Não, a família inteira veio. Somos uma família de 5 irmãos. Vieram meus pais e os 5 irmãos. Vieram 7 pessoas? 7 pessoas. Nossa senhora, não tinha televisão lá, não? Não tinha, não. Meu pai, rapaz. Meu pai queria ter, minha mãe queria ter uma filha, meu pai queria ter uma filha. Ficaram tentaram 5 vezes. E eles estão aqui até hoje ou eles voltaram? Estão passeando no Brasil hoje, mas a família toda estabelecida aqui. Todo mundo ficou aqui, até os 5 irmãos? Até os 5 irmãos. Ninguém quis voltar, não? Não? Todo mundo ficou aqui. Aí você hoje, né, você estava me falando ali em off que quando você estava com 20 anos, você chegou em que ano? Eu cheguei em 1996. 1996. O pessoal falar nisso, olha só, o Instagram do Alex está na telinha, vocês já vão lá, já segue o Instagram dele, se tiver qualquer dúvida, ele sempre coloca coisas lá interessantes, beleza? E se você quiser encher o saco dele lá também... Pode me chamar no direct. Pode. Pode chamar diretamente. O Alex, ele é veterano de guerra, policial estadual aqui, a história dele é bacana, e ele tem uma empresa de granito, né, Alex? Sim, nós temos uma marmoraria, que é a marmoraria no Brasil, né? Pregamos a tecnologia de ponta, a robô, toda a água que é usada no tratamento das pedras é filtrada, é reciclada, todos os desenhos são feitos a laser. E a gente está servindo aí toda a área de Massachusetts e New England. E tem uma empresa de seguro que você está trabalho com a minha esposa, nós trabalhamos com seguros de vida que podem ser usados durante... na verdade não é seguro de vida, né? É seguro de morte. Você morreu, sua família vai receber alguma coisa. Você curte o seguro enquanto está vivo. Esse você pode usar sem vida. Aquela cobertura de morte você pode usar enquanto estiver vivo para alguns casos. E também aposentadorias. A gente está oferecendo isso aí para a comunidade brasileira em peso, mesmo que a pessoa não seja legal no país. Uma pessoa indocumentada, ela pode? Ela pode ter, tem que ter o passaporte. Hoje esses produtos estão disponíveis para a comunidade brasileira em peso. Olha só que bacana, pessoal. Agora me fala um negócio, vamos voltar aqui, que eu sei que
pessoal quer falar. Se você quiser fazer um seguro de vida aí, já entra em contato com o Alec, conversa com a esposa dele, o Instagram tá na descrição do vídeo, tá na telinha. Você chega aqui nos Estados Unidos em 1996 e você falou pra mim em off que você serviu a guerra do Iraque, né? Que ano que foi que você entrou no... Você foi o quê? Exército, aeronáutica? Marines. Marines no Brasil seria o equivalente dos Marines no Brasil é o fuzileiro naval brasileiro. É o pessoal mais foda, né? Exato, exato, concordo contigo. Só que aqui o fuzileiro naval aqui é como se fosse uma quarta força, uma quarta ramificação das Forças Armadas. Então é totalmente independente da Marinha. Se eu não me engano, no Brasil os fuzileiros são uma parte da Marinha. Aqui não, é uma quarta Força Armada com poder de terra, ar e mar, que pode responder a qualquer lugar no mundo com 24 horas. Entendeu? São os primeiros aí em qualquer combate. Porque aqui são a aeronáutica, o exército, Aeronáutica, Marinha, Exército e os Marines. Qual que é a função dos Marines? A nossa missão se resume em uma coisa só, 3 coisas. 3 coisas. Localizar, aproximar e destruir. Nada mais que isso. Aqui, me fala um negócio então. Aí você, em 2001, você se alista. Como que é para servir o exército? Você tinha documento na época? Eu não era cidadão ainda, tá? Os Estados Unidos é um dos únicos países no mundo que deixa você servir nas Forças Armadas desde que você seja um residente permanente. Você tinha um green card? Tinha um green card, yeah. Então, com o green card você pode entrar nas Forças Armadas mesmo não sendo cidadão, tá? Só a única diferença é que tem certos serviços dentro das Forças Armadas que você não pode fazer. Mas, como eu sou sortudo, assim que eu entrei nas Forças Armadas, a guerra estourou. Que tipo de serviço que não pode fazer? Serviço de inteligência, entendeu? Que requer certas coisas. Então você tem que ser cidadão. Um dos requerimentos é ser cidadão. Mas aí você... Mas sua família... Tem como você explicar como você conseguiu o green card? Porque você chega em 96, vocês vieram com o quê? Sim, nós chegamos aqui com visto de turista. Okay? Só que na época era mais fácil conseguir transformar o visto de turista num green card, uma residência permanente. E foi através de trabalho, oferta de trabalho, que minha família recebeu. E assim a gente conseguiu legalizar toda a família. Logo de cara. Então a gente chegou em 96, 97 a gente já estava com os papéis todos em dia. Mas que sorte, hein, cara? Hoje em dia é difícil pra caramba, né? Exatamente, não existe isso mais, né? Aí você se alista... você vai lá, se alista nos Marines. Você já tinha esse sonho de servir? Sim, no Brasil eu queria ser. No Brasil eu queria entrar para as Forças Armadas Brasileiras, queria ir para o Exército e depois sair do Exército para a Polícia Federal. Era o meu sonho de moleque, né? Meus pais tinham certa condição na época e não queriam que eu me envolvesse com isso, por questões de medo de acontecer alguma coisa, seja o que for. E família conservadora, sim, senhor. Ok, vou fazer o que o senhor está mandando, entendeu? Mas sempre foi meu sonho. E por que chegou aqui seu pai deixou você servir? Não, porque eu já tinha 20 anos, né? Aí quando nós chegamos aqui, é uma história real. Chegamos aqui em fevereiro de 1996, tá? E 3 de fevereiro. Vocês chegaram em Massachusetts? Não, Nova York. Nós chegamos em Nova York, eu e mais 2 irmãos, que veio minha mãe primeiro. Num prazo de 6 meses estava todo mundo aqui, mas veio minha mãe primeiro, um irmão meu. Aí a terceira leva, nesse prazo de 6 meses, foi eu, um irmão e mais os 2 menores. Quando nós chegamos, 3 de fevereiro de 1996, um frio do cão, tá? E um amigo da família, lá de Conselheiro Pé, foi nos buscar. Quando ele atravessou para o estado de Massachusetts 2 da manhã, já era meu 21º aniversário. E ele estava numa rodovia. Aniversário dia 3, então? Dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro. A gente chegou dia 3. Quando atravessamos para Massachusetts de carro, já era 4 de fevereiro. 2 da manhã, a gente está na Mass Pike, que é a Rota 90 aqui, em uma reta grande. Aí a gente viu as luzes azuis de um carro da polícia. Esse amigo meu, ele diminuiu a velocidade, começou a tremer, suar. Todo mundo treme. Aí eu falei, que isso, moço? Eu falei, não, rapaz, nessa rota aí, com certeza que está aqui a Polícia do Estado. Você não sabe o que esses caras são. Você cometeu um crime, alguma coisa, está com medo? Eu falei, não, tô não. É porque os caras são foda. Pior que é verdade, pessoal. A Polícia do Estado aqui, depois a gente vai entrar nesse assunto, que ele é policial estadual. Todo mundo tem medo da Polícia do Estado aqui. Mas nessa brincadeira, quando ele passou pela viatura, que eu vi o policial dentro de fora do carro, o uniforme de inverno, que é uma coisa maravilhosa, e a viatura por si só, eu olhei aquilo, virei para ele.
eu vou dirigir um carro desse um dia. Você falou? Falei. Ele riu de mim. Aquela risada que ele deu serviu de combustível para mim. Vou te mostrar, então. Só no primeiro dia dos Estados Unidos você já estava... Primeiro dia. Falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer e vou fazer. O que aconteceu? Daquele ponto até eu chegar a ser o primeiro brasileiro na história dessa Você agência. foi o primeiro brasileiro? Na história dessa agência aqui no estado, é. Nossa senhora, ó, primeiro Foram 10 brasileiro. anos. 10 anos. 10 anos, sendo o único Mas brasileiro. antes de chegar lá, eu fiz o que eu queria fazer no Brasil também. Queria ir para as Forças Armadas. Só não imaginava que eu ia entrar onde eu entrei, né? Porque quando eu entrei nas Forças Armadas, né, nos Marines, nos Fuzileiros Navais... Alex, só um minuto. Mas você também, por que você não entra na... Eu vou falar um negócio aqui, pessoal. É porque os fuzileiros navais é muito difícil. Por que você não escolheu um mais facinho? O exército... Eu gostei do uniforme. É? Entrei de gaiato. É botina marrom, né? Hoje a gente tá usando marrom, mas na época era preta. Era preta? Eu gostei do uniforme de gala. Eu vi essa história é real também. O filho do pastor da nossa igreja na época, tá? Ele foi para as Forças Armadas, graduou e eu vi a foto dele de uniforme de gala. Aí eu falei, caramba, eu gostei desse uniforme. É vermelho, eu vou não é? pra lá. É preto. Preto? Preto com uma coisa vermelha. Aí eu passei em frente na estação de recrutamento e eu vi a foto do uniforme lá. Eu falei, foi para essa aqui que ele foi. Entrei lá dentro e assinei os papéis e queremos você, vem conosco. Meu amigo, 3 meses depois, eu estava no inferno. Quando eu graduei, eu liguei para ele. Falei, brother, nós somos irmãos, estou nos Marines também, estou nos fuzileiros. Ele falou, você é doido, maluco? Eu estou na Marinha. Eu falei, uau, o uniforme parecia. Entrei de gaiato. O pessoal já tinha assinado com ela. Eu falei, agora já era. 4 anos de contrato. Você assinou em que mês, mais ou menos? Eu entrei em março de 2001. Março de Março de 2001, eu entrei, fui para o treinamento básico, como eu estava te falando, os fuzileiros navais aqui, você pode ter outro serviço lá dentro, mas a primeira escola que você passa é a escola de infantaria, então todo fuzileiro é um infante, né? E depois você pode escolher outro serviço, ou continuar na infantaria, então todo fuzileiro é um infante. É quanto tempo de treinamento na infantaria? São 3 meses de treinamento básico, tá? Para você se tornar um Marine, que eles literalmente destrói e te reconstrói. Por que você fala destrói e reconstrói? É para tirar, porque nós somos primeiros em qualquer combate, né? É literalmente para te preparar para um combate, não só operar armamento, mas também psicologicamente, né? Então, literalmente te destrói psicologicamente e te reconstrói psicologicamente e fisicamente. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Eu fui fuzileiro naval lá no Brasil, eu estava te falando. Quando eu fui pro treinamento básico lá no Brasil, eram 164 recrutas, né? 164 pessoas iniciando. E tinha um sininho lá assim... Para desistir. Que chegava 3, 4 sargentos, você vai desistir, você não aguenta. Tem isso aqui? Não. Não? Nos Marines, não. Você assinou o contrato, o governo americano é dono do seu... do seu botão. Do seu traseiro. Só tem um jeito de desistir. Se você desistir, você é considerado desertor. Sério mesmo? E você é considerado como desertor. Se for deserção em tempo de guerra, você é passivo de pena de morte. Tá? E deserção, se você pode tomar cadeia, você acabou. Como americano, você acabou. Não tem como desistir, então, não? É só você pode machucar alguma coisa? Machucar a questão de saúde, isso nos Marines, tá? O Navy SEALs não, né? Que é os focas da Marinha, que é já Quando você vai para o treinamento básico, por exemplo, Exército, Marinha, Aeronáutica e Marines, tá? Você vai para o treinamento básico, você não pode desistir. Agora, quando você quer ir para uma força especial como Navy SEALs, da Marinha, aí sim tem o que você falou, eles podem desistir, entendeu? Mas do contrato em si com as Forças Armadas, não, você tem que cumprir. Ou ser considerado um desertor. Depois de 3 meses que você fez a infantaria, você pegou alguma profissão? Não, foi 3 meses para se tornar um Marine. 3 meses para se tornar. Depois mais um mês de infantaria. E depois mais 1 mês e meio de escola de logística. Eu não quis ficar na infantaria. Por que você pegou logística? É o que eu queria, queria maciota, né, meu amigo? Queria tranquilidade, queria ficar no meio da... Só que eu sou o que a gente chama de shit magnet. O imã que atrai merda. Então, sou eu. Então, quando eu peguei um trabalho legal, mas só que eles me colocaram no batalhão de frente. Mas não tem nada de bom. E não só isso, quando me colocaram no batalhão de frente, as Torres Gêmeas foram atacadas. Setembro de 2011. Em 2003, o nosso batalhão liderou a invasão no Iraque.
Entendeu? Então, apesar do meu trabalho de logística, eu estava na linha de frente o tempo todo. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, com uma curiosidade que eu tenho. Lá no Brasil, o exército usa, eu estava perguntando para você negócio de botina marrom, né? E botina preta. Sim. Nas Forças Armadas lá no Brasil, o exército usa botina marrom, os fuzileiros usam botina... Não, o exército usa botina preta, os fuzileiros usam botina marrom. E lá no exército, quando eles vão fazer os comandos anfíbios, eles vão lá fazer junto com os fuzileiros navais, lá no Rio de Janeiro, lá na Ilha das Cobras, se eu não me engano. E eles trocam de botina, você sabia disso, né? Não, Aí sabia. o cara começa a usar a botina marrom. Sabia. Porque quando o cara é operação especial no Brasil, a botina botina dele é marrom. Tem isso aqui? Não, aqui diferente. A gente usava, quando eu entrei, a gente tinha a botina preta, né? Que requer muito trabalho, você tem que manter, polir, aquela coisa toda. Não só isso, o uniforme, você tinha que passar sempre. Logo depois que eu entrei, a gente fez uma transição para as botinas marrons, né? Porque você não precisa ficar polindo. E os uniformes, que não precisa passar. Você joga na máquina, saiu da máquina, secou, tá perfeito. Não, é questão de comodidade, questão de rapidez e aumentar a funcionabilidade da coisa. Né? Efetividade, não seria? É. Aí você serve em 2001 teve o problema com a Torre Gêmeas. Nosso batalhão não foi para o Afeganistão, mas quando o Iraque estourou em 2003, nosso batalhão liderou a invasão. A gente chegou em janeiro na divisa do Kuwait com o Iraque, ficamos no deserto, à espera na ordem de entrar. Quando nós recebemos a ordem, a verdade, nós ficamos em combate, realmente em combate, por 21 dias. Mas inclusive chama a marcha de 21 dias, que nós saímos da fronteira do Kuwait e a unidade que eu estava, que liderou, nós fomos até Bagdá, até tomar Bagdá e tudo aquilo que estava naquela rota ali. O exército já estava lá nessa época, né? Já estava fazendo ocupação. O exército tinha algumas lá, né? forças também especiais, então algumas forças especiais. O exército, a ocupação é depois. Quando você localiza, aproxima e destrói, aí vem um exército com algumas forças e faz a ocupação. Mas o exército tem forças especiais, como os Green Berets, que vão na frente também, que são na linha de frente. Eu lembro que em 2 de fevereiro de 2003 era o meu primeiro dia nos Fuzileiros Navais no Brasil, e a gente estava lá formado e o sargento falou: senhores, vocês estão dando azar, os Estados Unidos acabou de invadir o Iraque, logo nós vamos para lá para fazer medo, né? Qual foi a data que os Estados Unidos realmente invadiu o Iraque? Brother, não me lembro exatamente. Nós chegamos Foi nessa época, em né? janeiro. Nós chegamos em janeiro de 2003. Eu não lembro exatamente a data. Você demorou que nós 21 recebemos. dias? Eu sei quando o Bush anunciou a guerra, o presidente Bush na época anunciou a guerra, já tinha mais ou menos umas 10 horas que a gente já estava dentro do Iraque. Mais ou menos Qual que não sei se você pode responder isso, mas muitos americanos aqui na época não gostou dessa guerra, né? Eles falam que o Bush criou motivos, né? Você pode dar a sua opinião sobre isso? Eu não sou político, Bruno. Você era sou político, sou pago para seguir ordens e cumprir uma missão. Boa, viu? Deixa os políticos resolverem política. Aí vem cá então. Aí você chega lá você ficou quanto tempo lá? Tem uma coisa, você casou também, você estava falando para mim off, né? Sim, moço, eu casei. Eu entrei em 2001 nas Forças Armadas, nos Marines, nos Fuzileiros Navais, 2001. 2 anos depois, dezembro de 2002, meados de 2002, eu vim aqui, casei e levei minha esposa para a base militar. Ela era americana ou brasileira? Brasileira. Lá no Espírito Santo. Levei ela para a base militar. Quando nós chegamos lá, a guerra estourou. Então, durante a lua de mel, eu fui mandado para fora, para o Kuwait e depois para o Iraque. Então, eu fiquei 6 meses sem... Logo que você casou, eles então Foi logo depois. A gente estava praticamente lua de mel ainda. Fiquei 6 meses longe da minha esposa. A lua de mel no Kuwait deve ser bom pra caramba, né? Não? Sozinho. No deserto, no meio do deserto, depois no Iraque. Então, eu imagino. Mas e aí, como que foi a situação dela? O que ela achou? Ela deve ter chorado pra caramba naquela época, né? Meu aniversário é em fevereiro, só para você ter uma ideia. Eu tenho uma foto. Meus pais foram lá, ela estava lá também. Eles fizeram, no dia que eu estava viajando, da parte de manhã, eu estava já de uniforme, já preparado para ir. Eles trouxeram um bolo, fizeram minha festa de aniversário 1 mês antes. Entendeu? E foi uma das coisas... Eu, como fuzileiro naval, eu estava indo para a glória, né?
Tava indo cumprir já uma tava com a missão adrenalina. preparado, eu tava com adrenalina tremendo. E eu não entendia realmente o clima de velório. E, inclusive, minha mãe hoje ainda fala, né? Que foi uma das piores coisas que ela já passou na vida, porque ela imaginava que aquilo ali seria meu último aniversário, que eu não ia voltar. E na minha cabeça não existia essa possibilidade de morrer, entendeu? Apesar de a gente ser linha de frente. Então, então dá para ilustrar exatamente o que minha esposa passou na época. Foi dura a guerra? Foi bom. Vamos dizer o seguinte, gente, não me olha como louco não, tá? Não jogo pedra não. Mas vamos dizer que vocês, Olha como louco, vamos não. dizer que vocês têm um trabalho, tá? Vocês amam o seu trabalho. Quando vocês exercitam a sua função, o seu dever, não é glória. Então, para nós aqui, americanos aqui, que fazemos parte das Forças Armadas, fizemos parte das Forças Armadas, as Forças Armadas têm uma missão só, né? Que é defender esse país, e esse país está sempre envolvido em conflito. Então, e para os Marines, que é uma linha de frente, que é um elemento de frente, que realmente vai primeiro, os Marines, os fuzileiros navais, com 24 horas, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, entendeu? Que tem Com 24 horas? 24 horas. É? 24 horas a gente consegue colocar um elemento de Marines em qualquer lugar do mundo. 24 horas, olha só, se for Com no poder. Brasil vai demorar uns Então, uns 24 meses. A guerra é o topo da montanha, né? A guerra Onde seria... a gente vai colocar todo o nosso treinamento em prática, que a gente vai. A guerra seria a medalha de ouro do Marines. Queremos guerra? Não. Mas é para isso que a gente é treinado. Você perdeu amigos lá? Sim. Perdeu? Sim, perdemos. E qual que era a sensação? Morrer em combate é glória. É a melhor morte que o Marine pode ter. É complicado morrer. Morreram com glória. É. Melhor do que morrer sendo na cama. Mas quando não vamos tentar falar a palavra morrer, não, porque senão o YouTube corta. Vamos tentar falar a palavra perder a vida. Perder a vida em combate é glória. É. Agora, quando você vê um amigo seu lá de combate perdendo a vida, você não fica com aquele Cumpriu a missão receio? dele. Você não fica com aquele receio, o Não. próximo pode ser eu? Não. Não? Esse pessoal é complicado. Nossa senhora. Aí, mas você ficou 6 meses lá. 6 meses você estava esgotado? Ou você acha que você aguentaria mais uns 6 meses? Eu sei que você aguentaria, né? Mas você acha que já estava na hora? Qual foi a sua sensação? Você sente falta de casa, né? Porque são 6 meses sem muitas coisas. Como linha de frente, por exemplo, nós saímos daqui e fomos para a fronteira do Kuwait. Literalmente a única coisa que eu tinha era a minha mochila. Vivendo a minha mochila no deserto. Então você não tem banheiro, você não tem banho, e não come direito, não tem as regalias que se tem aqui, né? Então chega uma hora que você sente falta, que você quer voltar para trás, voltar para casa e poder tomar um banho quente, poder ter uma comida quente. Você passa a dar valor às coisas pequenas da vida. Quando você vê essa guerra que está ocorrendo aí na Ucrânia, você sente saudade? Quando você vê esses soldados lá? Não, sem saudade não. Sente Cumpri saudade, minha missão não? já fiz tudo que eu tinha que fazer já. E depois que você voltou, sua esposa estava te esperando? Tava esperando. Tadinha, né? Tava esperando. Tava. Era fácil de manter a comunicação entre você e ela quando você estava lá? Depois de certo tempo a gente podia mandar cartas, né, e demora, mas literalmente falar, basicamente 6 meses sem falar direito. É uns 3 meses sem falar de nada, sem contato nenhum. Ô Alex, vou te fazer uma pergunta aqui. O brasileiro, ele é meio machista, né? Meio? Ele quase, eu acho o brasileiro machista. Você não tinha preocupação quando você estava na guerra de perder a esposa, não? Não. Não? Você confiava muito nela? Ou se perder, perdeu? Perdeu, arrumou outra. Se perder, perdeu. O que não falta é mulher, né? Principalmente quando o cara tá nos fuzileiros navais. Agora, vem cá, me fala um negócio. Aí você chega aqui, correu o risco de você ser enviado de volta e sua esposa não estava com essa preocupação, não? Sim. A guerra em si, né? Acabou mesmo em 2003, logo depois que a gente tomou o Iraque, né? Mas como vocês sabem pela história, continuou. Mas guerra que a gente fala é a guerra declarada pelo Congresso. Quando Bush, o presidente, anunciou a guerra acabou, não significa que nós saímos, entendeu? Significa que as regras de engajamento que falam mudaram. Então as regras mudam, você passa a ser um soldado, um policial numa terra estrangeira. Então você passa a ser reativo, entendeu?
Você passa tipo seguir uma legislação que Exato. o país que Exato. ocupou, né? Então, apesar de não ser guerra mais, nós estávamos no Iraque, como vocês viram, vários soldados morreram, demorou anos e anos, tá? Mas a guerra em si mesmo foi aquela parte em 2003, declarada pelo Congresso. Então, sempre teve a possibilidade de eu poder voltar a título de ocupação, tá? E durante essa ocupação muita gente morreu. Sim, então teve a possibilidade, ela estava sempre preocupada com isso, entendeu? Inclusive eu te contei a história aqui no offline, que quando eu voltei ela virou para mim e falou assim: esquece, eu sei que você quer ir para a polícia depois que a gente sair daqui, e esquece isso, não, a gente vai divorciar. Então eu estava fazendo business, administração de empresa, ia fazer justiça criminal, aí fui fazer informação e tecnologia para acomodar o pedido dela, né? Então você começou a estudar para sair dessa vida. Eu já tinha um curso superior de administração e ia fazer um outro de justiça criminal para preparar o caminho para a polícia daqui do estado. Aí, por causa do pedido dela, eu fui fazer informação e tecnologia e eu ainda estava nas Forças Armadas. Não só isso, ela virou para mim e falou assim: Alex, tem a possibilidade de você voltar? Tem. Se você morrer, não tem nada seu. Eu falei: o que você quer dizer com isso? Eu falei: não tem um filho, não tem uma filha. Então vamos ter um baby. Porque se você morrer, tem seu baby. Eu achei: ok, vamos fazer. Não tem problema nenhum, vamos ter um filho. Tivemos um filho, Pedro, que hoje está com 18 anos. E durante esse tempo eu não voltei, estava quase acabando minha segunda faculdade nas Forças Armadas ainda, faltava 3 meses para acabar meu contrato. Cheguei a vir aqui no estado de Massachusetts visitar a família dela. Você estava na Carolina do Norte? Carolina do Norte, já que você veio na Carolina do Norte, na base militar. Quando nós viemos aqui, estava tendo uma prova da Polícia do Estado, eu falei: deixa eu fazer, só para me ver como é que é. Só quero testar. Naquela época podia fazer mesmo, morando fora do... Sim, como por causa do meu status de militar. Né? Aí fiz, mas esqueci daquilo. Faltava 3 meses para acabar o contrato com as Forças Armadas. Estava quase acabando a segunda faculdade. Aí ela falou assim: vamos no Brasil visitar minha família. Na época, ela, apesar de ser do Espírito Santo, a família dela vivia em Vitória da Conquista, na Bahia. Chegamos em Vitória da Conquista, o baby agora com 6 meses. Primeiro dia na Vitória da Conquista, ela passou mal. Vocês levaram o baby para conhecer a família dela? Conhecer a família dela. Ela passou mal no primeiro dia, 7 dias depois estava enterrando minha esposa no Brasil, com 20 anos de idade ela estava. 21 anos de idade? 21. Foi o que? Um câncer? Leucemia, ninguém sabia, uma leucemia extremamente agressiva. Você estava com uns 24, 25 anos? Por aí, E o baby estava com 6 meses? 6 meses. Não. Primeira vez que eu voltava no Brasil, recente de uma guerra. Não, mas que coisa, hein? Você foi pra guerra, Sim. Viu um tanto de gente perder a vida lá, aí chega aqui para enterrar sua esposa, além dos amigos. No Brasil, no caso, né? Chegou no Brasil. Chegou no Brasil. Enterrei minha esposa. Foi um baque danado, não foi não? Brother, o militar fala mais alto, né? Aquilo que eu te falei, o treinamento é tão pesado e a lavagem cerebral é tão grande, que quando você está debaixo de pressão e quando você está mais focado. Então, quando aquilo aconteceu, eu estava extremamente focado, como se eu estivesse em combate. Tanto é verdade que eu consegui organizar a vida inteira. Claro que mais tarde tive sequelas por causa disso, mas durante a pressão é quando você foca mais. Não dá tempo você não tem tempo, você não pensa na tristeza, na dor, na perda, você só pensa na missão na sua frente. Naquela hora, a missão era uma criança de 6 meses, que eu tinha que providenciar comida, que eu tinha que cuidar dela, que não tinha que ter uma mãe mais, entendeu? Então era só isso. Mas é complicado, né, pessoal? É bravo. Por isso que fala que... Vou fazer uma pergunta para você aqui, então, já que você falou aí que militar é tal, mas você, pelo jeito, o camarada não tem sentimento não, viu, pessoal? É coração de ferro. Vem cá um negócio. Eu faço muita entrevista com o pessoal americano aqui na rua, converso muito com o pessoal, que eu sou bem comunicativo. Você já viu alguns vídeos que eu fiz aí dentro daquela... Uma Cracolândia que tem ali em Boston. Sim, e eu vejo muito ex-veterano de guerra, cara. Por que a gente vê muito veterano de guerra com sucesso, igual você é uma pessoa de sucesso, e vê muitos outros que não fica meio doido, sei lá. São problemas mentais, né? Eu sou aposentado pelas Forças Armadas por problemas psicológicos também. Claro que tem graus, mas eu acho que depende da pessoa, depende do que você decide fazer com o problema que você tem. Eu decidi tornar os meus problemas em coisas positivas.
entendeu? Não estou aqui para julgar aqueles que estão lá. E também você tem que levar em consideração quem está falando de comparado com o Brasil, uma força militar gigantesca, né? Com diferentes níveis de treinamento. Então, depende da pessoa, depende de como ela vai ser afetada. O mesmo problema que eu tenho psicológico, documentado, é um problema que eu uso como combustível para mim continuar sempre movendo e procurando fazer coisas, galgando coisas maiores, esse tipo de coisa. É um combustível que eu uso. Essas pessoas, Alex, às vezes o médico dá um comprimido para elas e elas ficam meio viciadas, né? Não, comprimidinho para ficar mais tranquilo. É. Mas o meu remédio é trabalho. Gosto de trabalho. Mas o mesmo problema que eu tenho, você já viu aquele filme O Sniper Americano, que é o Navy SEAL, que é uma história real. É. Quando ele voltou, ele foi dar um treinamento de tiro para um ex-marine, um fuzileiro naval, que tinha esse mesmo problema. E lá dentro, durante o treinamento, o cara assassinou ele. Eu vi esse. Foi história real. Então depende. Quem sou eu para julgar? Você acha que você tem mesmo problema psicológico? Tipo um doido, diria? Sou doido, não. Doido na minha concepção é quem queima dinheiro e come merda. Eu não estou fazendo nenhum dos dois ainda, não. Eu só tenho problema. Por exemplo, eu preciso estar movendo sempre, eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa. Tanto é verdade que nós estamos no ramo, nós estamos na área privada, trabalhando na área privada, estamos na área pública ainda, né, na Polícia do Estado, e onde eu trabalho com proteção de chefe de Estado. Tem empresa de granito, trabalho com minha esposa, então estou sempre fazendo alguma coisa, eu preciso estar movendo. Esse problema que você teve, problema psicológico que você teve nas Forças Armadas, que você chegou a aposentar, não atrapalhou o seu ingresso na Polícia do Estado, não? Não. Não? Pelo contrário. Aí depois que você entra, para entrar na Polícia do Estado, foi um concurso? Sim. Tipo inglês, matemática? Sim, é um concurso mais ou menos igual ao do Brasil. Você tem que passar nesse concurso escrito, né? Na prova escrita. Depois da prova escrita tem toda uma bateria de exames físicos, de investigação, tudo que você tem no Brasil, psicológico, e depois tem uma entrevista final. Então realmente eles pegam só a nata, né? Na época que eu fiz a prova, foram 16 mil candidatos. Desses 16 mil foram contratados 400. Eu fui o primeiro caipira que conseguiu passar. O camarada sai de lá de Conselheiro Pena, uma cidadezinha com, sei lá, deve ter uns 5 mil, 10 mil habitantes. Não, deve ter uns 20 mil hoje. Uns 20 mil, para ser policial estadual aqui em Massachusetts. O primeiro, hein? Do estado, né? Do estado, né? O primeiro do estado. Do estado. Ô, Alex, aí você entra na Polícia do Estado no ano de 2006? 2006. Abril de 2006. Abril de 2006. O treinamento foi mais leve? Eu acho que foi mais leve do que o dos Marines, comparado né? com o que eu tinha passado, era mais leve. Mas é um treinamento que você mora numa academia por 6 meses. Você mora de segunda a sexta, você mora lá, treinamento paramilitar. E final de semana você vem para casa, 6 meses. Então, treinamento físico, leis. E é muito rigoroso porque, diferente do Brasil, não existe delegado. Tá? Um policial do Estado ele tem um poder de policial, ele efetua a prisão, também ele faz a investigação, prepara o processo criminal, manda para o Ministério Público para apreciação. O Ministério Público acatou, vai a julgamento, ele tem que participar do julgamento. Então ele faz todo o ciclo. Então tem que ter uma preparação bem não só intelectual em relação às leis, e como você sabe, a nossa Constituição Federal, a nossa Constituição Magna, ela é muito enxuta. Cada estado tem sua própria Constituição, como se fosse, por isso, Estados Unidos, né? Então, é como se cada estado fosse um país. O que eu acho bacana isso. Eu demorei a entender isso, mas hoje em dia... Então, a nossa polícia do estado seria uma junção da Polícia Rodoviária e a Polícia Federal, numa coisa só. Onde a parte rodoviária é só uma coisinha pequena. E o resto é mais investigação, entendeu? Alex, o policial estadual aqui, vamos falar um assunto que eu queria perguntar para você. Eu vejo muito aqui em Massachusetts, estava conversando com um amigo meu, eu falei bem assim com ele, cara, tem 4 dias que a estica do meu carro tava vencida. Aí ele falou bem assim, não, um policial estadual... Tá rejected. Você viu que tá rejected? Tava rejected porque... Mas eu já até arrumei, tinha uma luz. Aí eu falei pra ele bem assim, não, estica do... Ele foi levar, a gente foi estacionar o carro aqui, como policial, como que é, né? Por isso que não é bom ficar perto desse povo.
Aí eu falei, ele queria tirar a carteira de motorista e precisava do freio de mão no meio do carro, né? Aí eu falei Sim. assim, você pode usar meu carro, mas eu tenho que fazer a estica, que a luz do check engine tá acesa. Aí eu fui lá, fiz isso, até arrumei. Aí ele falou bem assim, cara, você tem que fazer isso logo, que um policial estadual me parou esses dias. E aí aqui em Massachusetts o pessoal tem medo de policial estadual. E não tem muito medo da polícia da cidade. Por que você acha que ocorre isso? O pessoal tem medo... Não é que... É que a polícia da cidade, que seria a sua polícia militar no Brasil, tá? É uma polícia comunitária, que está ali, que está lidando com a comunidade o tempo todo, conversando, tá? O do Estado, não. Quando tem uma interação de um policial estadual com um cidadão ou cidadã, é porque aquela pessoa é um suspeito. Então, se você está sendo abordado por um policial do Estado, é porque alguma coisa você fez. Não existe, não é um policiamento comunitário. Faz sentido? Faz. Tá aí, não é que nós somos mais rígidos, os policiais das cidades são excelentes, muito preparados São também, rígidos mas também, tem uma missão diferente, é uma coisa mais comunitária. né? Por que os policiais aqui são tão gente boa, cara? Eu acho o policial daqui, os policiais, muito mais gente boa do que os policiais no Brasil. Eu vou te falar o seguinte, toda vez que eu vou no Brasil, eu bebo minha cachaça lá, né? Você é evangélico, né? Eu tava ouvindo você falar de Sou evangélico, sim, mas eu gosto de tomar uma. Tomar uma também? Isso é bom, tomar uma é sempre bom. Não é pecado, não. Aí eu tava lá no Brasil, olha só o que aconteceu comigo. Sempre quando eu vou no Brasil, eu gosto de tomar uma. Mas teve um dia que eu falei, não vou beber não. Nesse dia a polícia lá me parou. Aí eu fiz o exame do bafômetro lá. Lá no Brasil não pode, né? Pode tomar nada. Lá no Brasil não pode tomar Aqui nada. pode. Aqui pode tomar um pouquinho. E aqui você pode até tomar e o policial pode te liberar, se às vezes, dependendo da situação. Não é que ele... O tanto que você tomou, a bebida que você ingeriu não pode estar afetando a sua habilidade de dirigir com segurança. Desde que isso não esteja acontecendo, você pode tomar e beber. Tomar e dirigir. Eu tava lá no Brasil e o policial foi bem grosso comigo, sabe? Assim, e aqui nos Estados Unidos, pode ser que tenha policiais grossos também. Mas eu acho que aqui, depois que eu aprendi inglês, que eu realmente conheci a cultura americana, que eu me inseri na cultura americana, eu percebo que quando o policial me para, se você for tranquilão com ele, de boa, você já sabe o que eu estou querendo dizer? Entendo. Um abraço aos meus irmãos e irmãs de fardas no Brasil. Tenho um maior respeito por eles. E digo de passagem, eu vou fazer uma deixa. Não, esqueci a palavra. Eu estava trabalhando com a ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff. Ela tinha acabado de Tem perder... até sua foto lá no Instagram. Vai lá no Instagram dele, pessoal. Tem essa com foto. ela, com a Dilma não. Tenho com o Mourão. Com o Mourão, Eu estava trabalhando com a Dilma Rousseff, presidente. Ela tinha acabado de perder o mandato do Brasil, de presidente do Brasil. E ela veio aqui dar uma palestra, a convite de alguns brasileiros. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela por algumas horas, tá? E uma pessoa com caráter muito forte, personalidade forte, desculpa. E quis saber da minha história, aquela coisa toda. E aí eu falei para ela, né, que toda a minha história, que eu fui para guerra, não sei o que, dei a história completa para ex-presidente. Ela virou para mim e falou assim: senhor Fontes, graças a Deus, nós brasileiros, nós não sabemos o que é guerra. Eu falei assim: senhora presidente, com todo respeito, o que meus irmãos e irmãs de farda passam nos morros, nas favelas, nas cidades grandes, nas cidades pequenas, todo dia, é pior do que guerra. Eu prefiro 1000 vezes estar em um combate declarado do que estar fazendo o que eles estão fazendo, que é uma guerra civil, em que eles estão como uma força reacionária e ainda são apedrejados. Foi a última vez que ela falou comigo. Mas eu concordo Então eu tiro meu chapéu para meus irmãos e irmãs de farda no Brasil. Mas talvez é por isso que eles são um pouco mais rigorosos, né? Tem assim... como qualquer lugar tem maçã podre em tudo quanto é lugar. Infelizmente, talvez aquele dia você encontrou alguém que era uma maçã podre. Aqui também tem. Eu tenho vários amigos dos fuzileiros navais que hoje são policiais militares lá em Minas Gerais. E a maioria hoje, quando eu vejo lá, é gente boa também. Talvez eu encontrei. Agora, teve um policial que me parou esses dias atrás, um policial da cidade. Eu tinha bebido umas 3 cervejas, né? Sim. E o policial me parou, a pista de 45, eu tava a 68, cara. Aí o policial falou: não, mas você tá indo a 68? Eu falei: não, me desculpa, eu pisei um pouquinho a mais no acelerador e não percebi.
Aí, né? Aí, Desculpa esfarrapada. aí ele falou, me dá sua carteira aí. Eu dei minha carteira e falei pra ele, a última vez que eu levei uma multa foi em 2010, entendeu? E foi uma multa por conta de cinto de segurança, a única multa que eu tenho aqui nos Estados Unidos, cinto de segurança. Aí ele falou, você tá brincando comigo, você correndo a 68, para de mentir pra mim, né? Vai ser só segunda, então. Ele falou, olhou, não me deu uma multa, não. Liberou. Então, me liberou, tem entendeu? uma descrição muito grande, tem um poder de decisão do que vai fazer tudo. Velocidade também não é uma coisa criminal, é uma coisa que a gente chama de civil, que você pode tomar uma multa, né? E aqui, como você sabe, seguro obrigatório, faz o seu seguro, uma multa, faz seu seguro Subir lá em cima. lá em cima, te arrebenta. Então são coisas que são usadas para manter as pessoas. E alguns policiais, assim, talvez esse camarada mesmo que me parou, talvez se ele falou bem assim, pô, o camarada, a última vez dele foi uma multa de cinto de segurança, Sim, claro. talvez, com certeza ele... Exatamente. Né? Tudo depende da sua interação com a gente, com a gente federal, com a gente estadual, que for de cidade. Seja respeitoso, tá? Não seja um arrogante. Cara, a pessoa está ali fazendo o trabalho. Não seja parado, não seja abordado e pergunta logo, o que eu fiz? Tá parando por quê? Espera que eles vão te dizer por que está sendo parado. Então, respeite. Respeito é um caminho de duas mãos. Alex, você me falou um negócio interessante que eu estava conversando com o Alex ali. A gente estava falando de 2 estados. Aqui do lado nós temos o estado de New Hampshire e aqui nós estamos no estado de Massachusetts. Lá em New Hampshire, eu perdi 7 amigos lá. Perdi não, né? Eles estão vivos ainda, mas estão lá no Brasil. Que a polícia do estado de lá parou eles e prenderam eles e foram para a corte. Quando chegou lá na corte, a imigração estava lá. Sim. Entendeu? Aqui em Massachusetts, eu não vejo isso muito ocorrer. Bom, a gente está falando de dois animais completamente diferentes. Tá? Imigração. Aqui no estado de Massachusetts, nós não temos, o estado nos proibiu de abordar pessoas que estão aqui de forma ilegal e entregá-las para a imigração. Nós não fazemos isso. Okay? Todavia, vamos dizer que eu prendi uma pessoa. Essa pessoa talvez seja liberada por fiança logo no mesmo dia e com uma intimação para aparecer no tribunal. Quando ela vai no tribunal, talvez a imigração possa estar lá realmente esperando, mas não porque a gente tenha contactado, é porque é uma coisa que a imigração faz. E eles checam as listas, checam os nomes, entendeu? E às vezes ficam esperando. Isso aconteceu muito em alguns governos. Nesse governo atual, nessa gestão atual, nós vimos a diminuição muito grande disso. É muito pouco, né? Mas com relação a policiamento em geral em Massachusetts, nós não entregamos para a imigração. Não. É proibido por diretrizes internas. Não. Aí, viu, pessoal? Lá em New Hampshire, então cuidado, New Hampshire. Você sabe o Mas, que gente, ocorre pelo lá em amor New de Hampshire? Deus, pelo amor de Deus, não quebra as leis. Não dirige sem carteira. Dirigir sem carteira é crime. Pode ser preso. Dá quanto tempo de cadeia dirigir se seguir a risca? Dirigir sem carteira. Se você for condenado, você pode ser condenado até 2 anos e meio de cadeia. Já aconteceu? Não, nunca vi. Você pode ser preso durante a abordagem, você pode ser preso na hora. Algemado, colocado na viatura, no camburão, ser levado para a delegacia, tirar foto, impressão digital, tudo. Só por estar sem a carteira de motorista. Sabe uma coisa? Toda vez que você for a julgamento, a lei prevê que, uma vez condenado, você pode ser condenado até 2 anos e meio de cadeia. Todavia, baseado em casos anteriores, de vários casos anteriores, não existe uma precedência. O que geralmente acontece é paga uma multa, é liberado, entendeu? Uma coisa que eu acho estranha, Alex, esse negócio geralmente, vamos supor que eu estou dirigindo ali sem carteira. Aí você vai, me para, aí me manda para o tribunal, aí chega lá na frente do juiz, eu falo, me desculpa, eu estou aqui sem documento e tal, ele vai me dar uma multa de $200. Beleza. Aí vamos supor que agora eu tenho a carteira. Aí você vai, me para e eu estou lá com... Tinha bebido todas. Já é outra coisa. Aí você vai, aí presta atenção, olha só a linha de raciocínio. Você vai, me para, aí eu chego lá na frente do juiz, o juiz cancela a minha carteira. Vamos supor que é cancelado. Não é o juiz que cancela a sua carteira. Mas termina a sua linha de Ou então raciocínio. minha carteira seja cancelada ou seja proibido de dirigir. É tão engraçado, se você me parar de novo com a minha carteira, eu sendo proibido de dirigir, dá muito mais problema para mim do que para o camarada que se for parado de novo sem a carteira. Você concorda comigo? É verdade. Né?
porque são leis diferentes. Dirigir sem a carteira está dentro do capítulo 90, seção 10 da Constituição de Massachusetts, que diz que dirigir sem carteira estipula as penalidades. Tá? Dirigir embriagado é capítulo 90, seção 24. Tá? E a carteira suspensa por estar dirigindo embriagado, você pode tomar 3 meses de cadeia. Literalmente, no chilindró, diante de uma condenação. Dirigir embriagado a primeira vez, você vai ser preso, você vai a julgamento, talvez você não vai tomar mais cadeia depois do julgamento. A segunda vez já fica pior, e todas essas vezes vai doer muito no seu bolso. A terceira vez é mandatório se você for condenado a 6 meses de cadeia. E tem vários outros agravantes e por aí vai. Então, depende da seção e do capítulo e da seção dentro daquele capítulo da Constituição de Massachusetts. Uma coisa interessante que a gente está falando de carteira aí, eu tenho a carteira CDL também, né? A carteira CDL é interessante que tem muito caminhoneiro assistindo aqui, garanto que tem muitos caminhoneiros que estão aqui nos Estados Unidos assistindo a gente. A carteira CDL, eu sei a resposta. É verdade que se pegar só com um pouquinho de álcool já é... Ponto 02. Ponto 02? Ponto 02. Se você fizer um bafômetro, é ponto 08. Tá? Se você tiver uma carteira de motorista CDL, ponto 02 você perde a carteira. Você não vai ser processado criminalmente por estar dirigindo embriagado. Mas porque a CDL, a carteira comercial de caminhão, ela é governada por leis federais. As leis federais dizem que 0,02 de concentração de álcool no seu hálito é o suficiente para você perder a carteira CDL. Agora, que é engraçado, você vai perder a CDL, mas a sua carteira normal não. Não, Só cancela, suspende a sua CDL. É interessante. Uma coisa, deixa eu perguntar aqui para você, uma coisa que eu sempre fiquei cismado, já briguei com vários amigos meus e conversando em off com você ali, meus amigos estavam todos certos. Eu vejo muitos policiais nas highways aqui, né, nas BRs, né, nas rodovias, que falam em português. Aí eu falei para eles bem assim, ó, o policial da estadual tá ali, mas ele tem uma jurisdição. 2 milhas para cá, 2 milhas para lá, 5 milhas para cá, 5 milhas para cá. Existe isso mesmo ou não? Não, policial do estado tem jurisdição no estado inteiro. Não só nas rodovias, dentro das cidades, qualquer lugar. Ok? Então a gente não pode atravessar para outro estado. Então a gente tem jurisdição. Jurisdição no estado inteiro. Em acho que foi 2000, eu peguei documento, 2012, não, abril de 2013, nós tivemos aquele problema lá na Boylston Street com aquele rapaz que colocou as 2 bombas lá, né? Eu participei do julgamento. Você participou do julgamento? Como que foi aquela época? A minha participação foi as vítimas, né? Pessoas que tinham relação com as vítimas, elas podiam assistir o julgamento. E eu participei da escolta dessas vítimas até a Corte, o Tribunal Federal. Essa foi a minha participação. Mas qual que é a pergunta? Desculpa. Não, mas aquela época o estado fechou praticamente, né? Você lembra que praticamente aquela região de Waratah, região de... Sim, foi. Né? Tem um filme, né? Tem um filme, foi... Esqueci o nome do filme, mas assistem. Acho que chama Patriotas, né? Patriots Day. Patriots Day, não sei se é isso. Patriots Day. Inclusive, tem um amigo meu, um superior meu, que está naquele ele é ator de Hollywood, ele faz por fora. E naquele filme ele faz o chefe da polícia do estado no filme. Eu lembro que eu era casado com a minha ex-esposa americana e nós choramos muito naquela época. Foi porque nós morávamos em Boston. Okay. E eu trabalhava ali na Fogo de Chão. Sim. E aconteceu bem ali do lado da Fogo de Chão, sabe? Eu sei que... Aí eu fiquei... Pesado, né? Foi pesado demais, E ela é muito... Patriota. É patriota, ela chorava, cara. Como Nossa um americano Senhora. em geral. Eu até arrepio até hoje, dá uma sensação foi triste. triste. Infelizmente, é o que eu falo com os nossos amigos brasileiros conterrâneos, né? Quando você começa a assumir uma posição de prestígio no mundo, você tem que estar disposto a pagar o preço. E o preço é isso. Se torna alvo de radicais, esse tipo de coisa. Oxalá, o Brasil também, tem tem tudo para se tornar não um coadjuvante, um ator principal do cenário mundial. Só que o brasileiro está preparado para pagar o preço. Esse que é o problema. Entendeu? O Alex, né,
sendo um policial estadual aqui, não vamos falar de dinheiro aqui, pessoal. Ah, O camarada ganha dinheiro? ganha, Ganha? ganha muito. Ganha muito? Muito. Vamos falar em termos de reais ou quer falar em termos de dólares? Vamos falar de dólar. São dólares, tá? O meu salário básico hoje, só ir lá, são 102 mil dólares. 102 mil dólares hoje são 550 mil reais por ano. E você trabalha quantos dias por semana? Como que é 4 seu... dias. 4 dias? 8 horas, 32 horas, às vezes 40 horas por semana. Agora, se eu quiser dobrar ou triplicar esse salário, eu tenho como, porque tem muito extra. Então, eu conheço policiais que fazem de 100 mil dólares a 300, 400 mil dólares. Eu vou falar um negócio aqui, é verdade, pessoal. Ele tá falando por baixo aí. Se você for na internet e jogar o salário da galera, os policiais pesado. do estado aqui é pesado. Eles ganham Mais de tudo- R$1 milhão por ano. Eles ganham tudo na faixa de 200 a 350 mil dólares aqui em Por ano. Massachusetts. Não é? Tudo 200 a 350 Se mil. transforma em real, vai dar 1.200.000, 1.300.000 por ano, É. que dá uns 80 mil reais por ano. Salário de jogador, 100 mil reais, né? 12 80, 100 mil reais por ano. salário de jogador de por mês. futebol, por 80, mês. 100 mil reais por mês. É. Mas, é muito bem pago? Não, não sou não. Sabe por quê? A minha vida não tem preço. Todo dia que eu saio, eu saio com a ponto 45 na cintura e tenho uma R15 na viatura. Se eu estou saindo com isso é porque tem a possibilidade de eu perder minha vida e não voltar. Minha vida não tem preço, então estou sendo muito mal pago. O ideal é eu estar fazendo aí 1 milhão por mês. Quando eu tava. Isso daí é verdade. Mas você já tá acostumado a lidar com essas coisas, pelo jeito que você falou aqui, então tá. Mas comparado com o Brasil, eu vou falar uma coisa para vocês. Segurança de primeira, segurança profissional é caro. Segurança pública é caro. E o governo, a administração, tem que investir em segurança. Saúde, educação e segurança são coisas caras e que são a base de qualquer país. Alex, isso daí eu concordo com você. Segurança, educação e saúde. É caro. É caro, Não né? é barato. Coisa de segurança boa, educação boa e saúde boa. É caro. Deixa eu te fazer uma pergunta ali. Todo policial estadual que eu passo na porta da casa deles, eu vejo uma viatura. Todo trupa tem direito a levar Sim. viatura para casa? Porque eu vi a sua ali na É garagem. mandatório levar para casa. É? Mas pode passar ali no Market Não, Basket e posso, comprar. não vou fazer compra para casa, né? Mas posso passar ali e comprar uma coisinha para comer uma coisa. Posso parar, não que quando eu estiver trabalhando, É. né? A razão é o seguinte, porque a maioria trabalha longe de casa. Então, quando você saiu você não está trabalhando mais, você tem que viajar, literalmente, né? E nesse trajeto, apesar de você não estar sendo pago, eles estão te dando carro e gasolina. O Estado espera que você haja. Entendeu? Não só Corretamente, né? isso, você vai ver um número gigantesco de viaturas em qualquer hora do dia. É. Entendeu? Então é aquela impressão que a pessoa tem que brota da terra. Faz sentido? Faz. No Brasil, essas viaturas, geralmente o policial lá trabalha ele mais um. Geralmente é um cabo. A cidade faz isso. É, A viatura fica na delegacia, Na no delegacia. caso. Aí o turno que entra, pega e assim vai. Não, com a Polícia do Estado, não. Cada um tem a sua. É. Não, mas uma coisa que eu acho interessante aqui em Massachusetts, né? Eu acho que é por conta da segurança dos Estados Unidos. Eu vejo os policiais geralmente trabalhando sozinhos, O policial do Estado trabalha sozinho. né? Não é muito arriscado, não. Pronto. Se você levar em consideração que a maioria é ex-combatente de guerra. A maioria é. Dos 400 que estavam lá na academia, quantos era combatente de guerra? Na minha 400 em 3 classes. Na verdade, a minha classe teve 100 e poucos, tá? Teve 80%, não, só 10 que não eram veteranos de guerra. Só 10 que não é? Que não eram veteranos, tá? E desses 160 que eram veteranos, por causa da época, né? Eu vou dizer que mais da metade eram veteranos, não só veteranos, mas veteranos de guerra também. Então já vem com um preparamento das forças, uma preparação das Forças Armadas, uma preparação excelente da academia da polícia, entendeu? Então, e justamente por isso, porque realmente trabalhamos sozinhos. No Brasil é um tanto de gente, né? Ô, Alex, eu vejo muita gente quando sai da guerra, eles vêm pra cá, eu estava até falando isso no meu Instagram, sobre as placas no carro. Veterano. E você pode colocar veterano. Aquilo dali ajuda muito na hora que você vai parar aquele camarada? Não.
Não? Só me disse que quem está dirigindo aquele carro provavelmente tem o mesmo treinamento que eu tenho, então eu vou ter um nível de um cuidado muito maior aproximando aquela pessoa. Entendeu? Mas tem o meu respeito. Ô, E eu sei também que há 99,9% de chance dessa pessoa ter um respeito extremamente Por você? por mim. Entendeu? Então, mas também aquele 0,1% de chance deve ser um. falar um negócio de placa aqui. Quando eu era casado com minha esposa, o pai dela era veterano de guerra. Sim. Serviu a Guerra da Coreia Guerra da e Coreia. acho que a Guerra do Kuwait, né? Não, a Guerra de 72. 72 ou 1990? Não, de do 70. Kuwait, quando o Iraque invadiu o A do Kuwait. Kuwait, 1990. 1990. Ele era piloto de avião. E quando você é do veterano de guerra, você pode fazer um seguro de seu carro através daquela USAA. USAA, eu sou membro né? da USAA. O meu carro é da USAA. Porque quando eu fiz quando eu, Você é um membro até hoje, né? até hoje, Uf, né? Cara, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou não. A USAA é uma seguradora de carro. Só para militar, não, e banco também. São banco. Só para militar, só para veterano de guerra, gente E familiares. familiares. Depois que eu coloquei na minha placa, eu não fui parar. O que você colocou na sua Da placa? USAA, eu não sei se o policial consegue checar qual que é a seguradora do camarada quando Sim, joga a mas placa, não, não isso não consegue? olha isso não. Não? Não faz diferença não. Aí eu pensei que eu falei, pô, depois que eu coloquei esse Não, seguro, apesar de você achar que não, você com certeza é um motorista bem né? Deve ser. disciplinado, por isso não foi parar. E Eu- a verdade é que não existe abordagem, porque aqui eu não gostei aquele sujeito ali tem cara de vagabundo, vou parar. Deixa eu parar aquela pessoa ali para ver se está fazendo alguma coisa. Não existe isso. Para você ser abordado nos Estados Unidos, e isso aí eu posso falar para qualquer outro estado, tá? Que isso é coberto pela Constituição americana. Você tem que estar em violação de alguma lei estadual ou federal. Não existe parar só por parar, abordar só por abordar. Entendeu? Porque senão é uma violação dos seus direitos constitucionais garantidos pela Constituição americana. É uma das 10 emendas, né? O livre direito de poder ir e vir, né? Tanto que eu fiz um vídeo, o pessoal me criticou muito. Tava fazendo um vídeo na rua, a vizinha ligou, chamou a polícia e a polícia veio. Eu falei pro policial, pô, mas eu tô só fazendo um vídeo aqui, eu não tô fazendo nada demais. Exato, é público. Né? Então, se você tiver com os documentos do seu carro em dia, tá? Porque eu posso verificar através da placa. Você não está violando nenhuma lei de trânsito ou nenhuma lei criminal, meu amigo, as chances de você ser abordado são zero. Você tá falando negócio de placa aí? Zero. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu lembro como se fosse até hoje. Saiu no jornal, não lembro se isso existe ou não. É verdade que a Polícia do Estado tem eu acho que é um carro muito caro que consegue ver tantas placas por tantos minutos? Aquele que você viu lá embaixo. Aquele, o seu tem? Tem. São canhões de escaneamento em cima. Dentro daquele carro tem computador, tem impressora. O computador ele tem contrato direto com o Detran. Não só isso, através do Detran, posso verificar em outros estados também. Então, todo carro que passa por ele, dependendo da direção, os canhões eles registram a placa, registram a coordenada geográfica, a hora e o local e tiram uma foto da placa. Consegue tirar uma Sim. foto? Mesmo que eu não esteja olhando no computador, o sistema conversa comigo. Se eu tiver algum problema com aquele carro, o sistema me dá o aviso por voz. Aí eu abro, ele travou naquela foto na direção que está indo. Ou seja, se E outra coisa, aquilo vai para um sistema de um database, né? E não só isso, esses sistemas estão em todas as entradas de túnel, aeroportos, está em tudo quanto é lugar. Então vamos dizer que um sujeito roubou um carro, sequestrou uma pessoa lá no Texas e nas câmeras de algum lugar pegou a placa, entendeu? Em alguma hora a gente vai conseguir triangular esse carro, porque ele vai passar por algum lugar que tem esse sistema e está montado em cima daquela viatura. É caríssimo, né? Porque eu lembro É o que Estado que paga. eu sei que é caríssimo. Eles É uma falaram. acabou, hoje é o Big Brother que fala, né? Acabou, não existe mais privacidade. Não, mas eu lembro que quando lançou, não sei se acho que foi 2010, 2009 que eles pegaram o primeiro carro, a Polícia do Estadual aqui, eu acho que foi, não foi? Não sei se pode confirmar comigo, mas deve ter uns 10 anos, 12, né? Eu sei que saiu no jornal aqui que falou que era muito dinheiro, aí a gente falou, não, mas é só um carro só, o Estado não vai ter esse tanto de dinheiro, não, agora você está falando que os carros... A tudo tem. tecnologia, quando é primeiro lançada, é caro, né? Depois vai diminuindo o preço. Mas, como eu te falei,
Educação, saúde e segurança são coisas caríssimas, de primeira qualidade, são caríssimas. Alex, por que quando a gente liga para a polícia aqui, a polícia chega tão rápido, hein? Não tem como ser... com 2 minutos, às vezes, chega um tanto de carro, às vezes... Vamos colocar 5, 6, 10 minutos. É. É por isso quando você pega o número, né? No Brasil, que é 190? 190. Que é o 91. Você discou o 91. Vamos dizer que você pegou um telefone, discou o 91 e desligou. Meu amigo, você pode ter certeza que daqui a pouco vai ter um carro de polícia, um carro de bombeiro e uma ambulância. Não querem saber, aqui no estado, tá? Não querem saber se você tem dinheiro, se for uma coisa de saúde. Mesmo que for uma coisa de saúde, você ligou e falou, alguém está passando mal na minha casa. Vai aparecer um carro de polícia, vai aparecer um bombeiro, vai aparecer uma ambulância. Já chega um tanto Não querem saber se você tem seguro de saúde, não querem saber se você tem dinheiro, não querem saber se você é pobre, não querem saber se você é ilegal ou legal, se é cidadão ou não é. Você vai ser levado para o hospital, você vai ser atendido. Eu acho impressionante isso, cara. Você liga rapidinho. Sim. É bom até... Eu estava tendo um problema no meu celular, que estava ligando direto pro 91. Isso te ligo. Aí eu joguei o celular na privada. Porque não... Tu é louco. Ele travou, sabe? E aí a mulher ficava, eu joguei lá no vaso e... Conseguiram triangular o celular? Tá no celular na sua casa, não? O celular? Chegaram a aparecer na sua casa? Não. Não? Chegaram, não. Eu acho que depois travou. Se for uma linha normal de telefone, eles vão. Né? Os celulares vão tentar triangular, para fazer a triangulação através das torres, para ver onde o celular está. E vão tentar entrar em contato contigo até... Ah, é? É porque eles continuaram ficando me ligando, e eu falando, aí eu desligava e ligava de novo, porque o 91 no celular que é emergência, né? Se funciona até com o celular quando não tá funcionando. Alex, uma coisa que eu quero te perguntar que é interessante, né? O que você acha dessa liberação da carteira de motorista agora em junho, né? Junho de 2023, os imigrantes indocumentados? Aqui no estado? Aqui no estado de Massachusetts. Perfeito. A melhor coisa que poderia acontecer. Tá? Só que nós, como comunidade brasileira, a gente passa a pensar do ponto de vista da comunidade brasileira. A gente tem que lembrar que imigrantes são vários países. Tá? Então, desde que tenham dispositivos que possam segurar que essas pessoas que estão aqui de forma ilegal possam obter a carteira de motorista e tem como se verificar quem essas pessoas são realmente, perfeito. Tá? Eu acho que já deveria ter passado há muito mais tempo. Porque chega a ser engraçado, né? Como é que você pode comprar um carro, obter seguro e não pode ter uma carteira de motorista? Abrir empresa, tudo, e não pode ter uma carteira de motorista. Ou 880. Se não pode uma coisa, não pode nada. Né? Uma seguidora do canal, quando eu fiz um videozinho da carteira de motorista, ela falou uma coisa interessante, não sei se você vai querer comentar, mas foi o que você acabou de falar. Porque quando você tira a carteira de motorista, você não coloca o fingerprint. Não. Entendeu? E eu acho que deveria. Entendeu? Porque não faz o fingerprint e não faz nem o globo ocular, né? Porque... Hoje em dia eu nem sei mais o que eles estão exigindo para ser sincero. Hoje em dia não, só os documentos Social Security e comprovante de endereço. Lembre-se de uma coisa, que foi aprovado, agora vão ter que implementar todo um processo. Será que eles vão fazer isso parte do processo? Colher impressões digitais? Background check. Quem sabe? Tem que ver como é que a legislação, o Detran no caso, né? Vai incorporar isso aí no sistema. Eu acho que, dando minha opinião, eu acho que para a segurança do Estado é importante que todo mundo tenha carteira de motorista, que assim você sabe quem realmente é a pessoa. Concordo, 100%. Entendeu? Né? Mas também tem várias outras, vou te dar um exemplo. Alguns países não usam o mesmo sistema de passaporte que o Brasil usa, que os Estados Unidos usam, que são passaportes extremamente seguros. Então é muito fácil falsificar um passaporte. Como eu já estive aqui envolvido com prisão de homicidas que vieram do Brasil para cá, quem me garante que um homicida não vai conseguir um nome falso e de repente vai estar com um documento oficial falso? Né? Então são essas precauções que a gente tem que tomar para continuar mantendo a nossa comunidade segura. Você estava falando aí que você já participou de de algumas prisões de homicidas que saíram do exterior e tal. Já teve alguma missão que você lembra, assim, alguma coisa que você recorda que não sai da sua mente aqui? Isso, o que eu vou falar tá nos jornais da época, tá? Teve um rapaz que cometeu um crime no Brasil, lá em Minas Gerais.
Ele, na época, ele era menor de idade, ele e alguns comparsas pegaram o motorista de táxi, levaram para o matagal, amarraram o motorista de táxi com arame farpado e arrancaram a cabeça dele com um pedaço de pau. Isso para roubar carro e roubar um relógio, sei lá o quê. E fugiu para cá. Através de alguns contatos dentro da comunidade brasileira, eu fui informado do paradeiro desse rapaz aqui e comecei a fazer uma investigação por conta própria, na época. Tive permissão na época de envolver a imigração. E 6 meses depois nós conseguimos prender o rapaz. Tá? Na época, quando ele cometeu o crime no Brasil, ele tinha 17 anos de idade. Quando nós colocamos as mãos nele aqui, ele tinha 19. Então, 19 para 20. Tá? E nisso, porque ele tem o direito de apelar a todas as decisões Lá do no tribunal Brasil? aqui. A imigração começou o processo de deportação e ele, a namorada dele, na época que tinha grana, começou a pagar um advogado para apelar as decisões de imigração, tentando fazer com que ele ficasse. A delegada regional, uma das delegadas regionais de Minas Gerais me ligou na época e falou: Alex, tá demorando demais. Eu falei: não preocupa não, que isso é só um processo e ele vai acabar sendo deportado, não tem como ele soltar, não vão soltá-lo. Isso agora ele aproximando a idade de 21 anos de idade e ainda preso aqui. Até um dia o delegado me ligou e falou: Alex, ele tem que estar aqui antes do 21º aniversário. E eu não sei entender nada. Eu falei: mas por quê? Porque ele cometeu o crime, ele tinha 17 anos de idade. A lei do adolescente, Da o Estatuto do juventude, Adolescente, lá, diz que se cometer um crime quando menor, quando ele atinge a maioridade, 21 anos de idade, ele tem que ser solto. É porque é 3 anos. Eu passei isso para a imigração. O juiz pegou e conseguiu deportá-lo. Quando ele chegou no Brasil, ele serviu 13 dias de cadeia. Só. 13 dias por um homicídio. Ele serviu mais tempo de cadeia aqui do que no Brasil. Um camarada E foi que solto. cortou a cabeça do taxista, pai de Eu família. vi as fotos, eu tive as fotos, acesso às fotos do crime. E, infelizmente, eu acho que quando aconteceu um acidente com ele, ele veio a óbito lá no Brasil. Mas ele foi solto com 13 dias depois de chegar no Brasil. É complicado. E tem, Então, tem vários casos de brasileiros que cometem crime lá e fogem para cá. Ou cometem crime aqui também. Como você falou do machista, do brasileiro machista, não, lembra isso aqui. O brasileiro hoje, ainda, né? A gente vê muita gente aqui cometendo crime porque a esposa traiu, vai lá e desfere 200 facadas da pessoa. Crime passional, Só né? que aqui, nesse estado aqui não tem pena de morte, mas é prisão perpétua. Você lembra daquele brasileiro que, vamos tentar evitar, que tirou a vida da esposa dele e colocou num freezer e voltou para o Brasil? Acho que ele foi preso, acho que foi em Everett, Foi né? aqui. Ele chegou a ser preso, não lembro. Não, ele chegou a ser preso. Ele tirou a vida da esposa, colocou no freezer dentro do basement e foi para o Brasil, mas aí ele foi preso lá no Brasil. Ele vai cumprir pena lá, Vai porque o cumprir Brasil pena lá. não faz extradição. Mas os que são presos aqui no nosso estado é prisão perpétua, garantido. Eu acho um negócio que eu vejo muitos brasileiros cometendo aqui, que o FBI até pegou 20 brasileiros aí há 1 ano, 2 anos. Ano passado foi esses brasileiros que usam essas contas de aplicativo falsas, sabe? Isso foi uma força-tarefa que envolvia FBI, Estado, sociedade. Mas deixa eu te História falar. para outra hora. E agora, cambada de gente fina. A hora do abraço. Quero mandar um abraço pra cambada de gente maravilhosa. O Júnior, o Junão tá lá na Ceilândia, DF. Ceilândia é top, pertinho ali, Taguatinga Sul, Taguatinga Norte. Quero mandar um abraço pra Aldeci Souza. Tá lá em Itaquera, São Paulo, lá o bairro onde que tá o estádio do Corinthians. E quero mandar um abraço pro casalzinho do Instagram que tá lá em Cascavel, no Paraná. A Cleonice e o Joel. E nós vamos mandar um abraço pra uma cidade maravilhosa. E qual que é a cidade, Alex? Rapaz, Conselheiro Pena, o Irapuru Clube, meus amigos de infância. Também tem a sorveteria do Lúcio, lá no centro da cidade. O melhor sorvete de Minas Gerais caseiro. Melhor sorveteria do Lúcio e Conselheiro Pena, vale a pena. Se eu não me engano, já expandiu pelo Vale do Rio Doce inteiro. Vai lá no Lucião. O Lúcio tá lá ainda? O Lúcio tá lá ainda. Tá? Mas Conselheiro Pena, mas lá em Conselheiro Pena, pessoal, lá tem um problema. Hoje eu não posso falar que 500% dos homens é feio, não. 499% dos homens é feio. Senão eu vou ser preso aqui. Imagina sair daqui toda. Mas as mulheres de lá é tudo bonita, pessoal. Você vai chegando lá em Conselheiro Pena, vai ser desse jeito aqui, pessoal. Vai ter um tanto de pé de cana jogando sinuca, um tanto
tanto de homem feio que eu nunca vi. Mas aí você vai lá no final do barzinho, aí vai ter as meninas bonitas, viu? Não desiste, pessoal. Visite Conselheiro Pena. Deus abençoe vocês, Conselheiro Pena. Deus proteja vocês e vamos voltar a destrinchar a vida desse veterano de guerra. Campada de gente fina. Eu e o Alex, nós vamos ficando por aí. Vocês viram aí, né, pessoal? O camarada foi veterano de guerra. Olha só, saiu lá de Conselheiro Pena, foi pro Espírito Santo, chegou nos Estados Unidos com 20 anos, sabia nada de inglês, serviu lá no Iraque, agora policial estadual, que bacana demais, e tem mais empresa de granito, tem seguro, a calça do cara tá caindo de tanto dinheiro no bolso, nunca vi, pessoal, tá segurando as calças aqui o tempo todo. Alex, se despede aí. Tu dá bobeira, não, cê tá na minha mão, segunda-feira é Boa noite, foi um prazer falar contigo, foi um prazer falar com os seguidores seu. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode entrar em contato comigo lá no Instagram, no direct, e estou à disposição. Espero que a minha história tenha incentivado e possa incentivá-los a alçar voos maiores. Um abraço. O Instagram do Alex estava no vídeo aí durante o tempo todo e tá na descrição do vídeo, viu, pessoal? Pessoal, eu e o Alex, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal.